Opa, aqui é o Rafael do Topografia com você e nessa semana do GPS RTK eu estou te mostrando como trabalhar com toda a capacidade desse equipamento. E na aula de hoje a gente vai se aprofundar nos pilares que sustentam esse método do domínio. A gente vai começar do começo, da teoria. Você vai ver também que os acessos às abas e ferramentas aqui do software, aqui da coletora que a gente utiliza, é muito mais simples do que você imagina. Às vezes a gente fica com medo de apertar algum botão, de desconfigurar alguma ferramenta. Você vai ver que não tem nada disso. Agora, a primeira aula dessa série, eu mostrei exatamente por que o método tradicional não é nem um pouco legal, que é o básico, né? E por que o método de dominar o equipamento funciona de verdade. Se você não assistiu a primeira aula, eu sugiro que você pause esse vídeo aqui e assista a primeira aula, porque ela é muito importante também. E as aulas se complementam. São 3 aulas, a gente já passou pela primeira, estamos passando pela segunda e tem a terceira. Então elas são uma série de aulas aí para você poder dar início aí no seu domínio do seu equipamento RTK. E eu queria agradecer um monte de comentários das pessoas que assistiram a primeira aula, deixaram lá no vídeo para mim, porque isso só fortalece a continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui para vocês. E mesmo com o problema que a gente teve no primeiro dia na área de comentários, muita gente voltou depois para deixar os comentários deles aqui, porque a gente no primeiro dia, quem não viu, mas ficou com um problema aqui, essa área ficou desativada, e muita gente voltou ainda para agradecer. O Danilo, por exemplo, falou muito bom, aula dinâmica, que foi de extrema importância. Eu estou ansioso para mais uma aula, parabéns pela iniciativa de compartilhar o seu conhecimento. É exatamente isso que eu quero agradecer, que eu fico muito feliz. O Antônio Lima Carneiro, parabéns, muito obrigado, Rafael, aula muito boa, de forma simples, objetiva e aplicável. Você é abençoado. Obrigado por compartilhar seu aprendizado e a experiência conosco. Isso é muito gratificante. Além daqui, o pessoal ainda mandou mensagem no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eu recebi mensagem por WhatsApp, o pessoal me ligou agradecendo, e é exatamente isso que eu quero agradecer. Muito obrigado pelos comentários. Agora é o seguinte, como que você aprende todas as funções, ferramentas e configurações do RTK? Primeiro, entendendo os pilares que sustentam esse domínio. Isso permite que você saia exatamente da estaca zero e alcance um conhecimento que em 3, 4, 5 anos de estudo faria. Esses pilares são recomendados para todos, desde quem já tem um certo conhecimento com o RTK ou até mesmo quem está pensando em comprar um. Ou seja, você pode estar começando exatamente da estaca zero ou pode ter um conhecimento de 10 ou 15 anos, que esses pilares e a aplicação correta do método têm um único objetivo, que é fazer você dominar o RTK. Bom, vamos lá então. Os pilares são o seguinte: o primeiro pilar é o pilar do conhecimento. Ou seja, você conhecendo ou sabendo ao menos a maior quantidade de ferramentas disponíveis no seu RTK, você já começa a pensar de modo diferente. Então você tem que ter esse pilar em mente para você poder ter esse conhecimento das ferramentas que podem te auxiliar no momento que você precisar. Ou seja, é dada uma missão para você fazer em campo, fazer uma execução, uma alocação, um levantamento, qualquer coisa que seja, você já consegue absorver, já consegue pensar de como você vai aplicar aquela ferramenta. Então esse é o primeiro pilar. Eu gosto de utilizar a seguinte analogia: muitas vezes a gente vai para campo para apertar um simples parafuso e a gente leva as ferramentas para apertar esse parafuso, um alicate, uma faca e uma chave de fenda. Muitas vezes a gente aperta esse parafuso com um alicate, ele até aperta, só que acaba desgastando, demora mais para apertar esse parafuso. Às vezes a gente aperta esse parafuso com a faca, aperta melhor do que o alicate, só que não é a ferramenta ideal. E sempre a chave de fenda está lá à nossa disposição, só que a gente acaba não utilizando por não saber como que utiliza ela. Mesma coisa acontece com o nosso RTK. A gente tem todas as ferramentas disponíveis lá, só que acaba não utilizando por não saber como é que funciona. E por que isso acaba acontecendo? Acaba acontecendo isso porque exatamente por causa do conhecimento do básico, que é o método tradicional visto na aula anterior. E para te auxiliar, para você poder construir exatamente esse pilar do conhecimento, eu não sei se você já fez o download, eu estou disponibilizando gratuitamente um e-book, as 32 ferramentas mais poderosas do ServiceE. Se você não fez o download dele ainda, pode baixar, ele está em um dos cantos desse vídeo aqui, está escrito exatamente e-book, as 32 ferramentas, e é um e-book simplesmente para te direcionar, para você ter consciência das ferramentas existentes no RTK. Não é um guia prático, não é um manual, é um simples e-book para você ter esse conhecimento das ferramentas que podem te auxiliar em campo. Faz o download desse e-book, estuda as ferramentas, tenha em mente aí as ferramentas que podem te auxiliar em campo. O segundo pilar
é o pilar da curiosidade. É o seguinte, muitas vezes a gente fica com dúvida de como que funciona alguma coisa, muitas vezes a gente fica com medo de apertar alguma coisa, então você tem que construir esse pilar também da curiosidade nesse seu domínio do seu equipamento RTK. Porque você sendo curioso, você acaba automaticamente conhecendo as coisas que existem no software. A gente fica com medo de apertar as coisas, não precisa ter esse medo. Então você tem que aplicar esse método de ser curioso e apertar os botões, fuçar, ver onde que mudou, ativa alguma caixinha aqui, vai em busca de onde que alterou. Se tiver alguma ferramenta em inglês, alguma configuração em inglês, coloca lá no Google Tradutor, vê o que está falando, vê na onde que pode estar direcionando essa ferramenta. Você sendo curioso, você vai aprender muito mais do que você ficar com medo. Mesma coisa acontece quando a gente compra um celular novo. A gente compra esse celular e muitas vezes no início a gente fica com dúvida de como funciona, mas está sempre ali mexendo, fuçando, ligando, telefonando, tirando foto. Um mês depois você já tem todo o conhecimento do seu aparelho celular, da sua televisão, do seu rádio, do seu computador. Mesma coisa acontece com isso. Então esse pilar da curiosidade é muito interessante também, você tem que construir. Então conhecimento, curiosidade, e o terceiro é o seguinte, é o pilar do desafio. Sempre se desafie em campo, faça uma venda lá em campo mesmo, utilizando o seu conhecimento, utilizando alguma ferramenta do RTK que você sabe que pode aplicar lá mesmo, sem precisar voltar para o escritório. Faça uma venda de um estaqueamento de cerca, uma venda de uma divisão de pasto. A gente pode fazer divisão de pasto, divisão de área aqui dentro da coletora, sem precisar ligar computador nem nada. Faça pelo menos uma venda que você vai se sentir superado, você vai perceber que você pode ir muito mais além do seu RTK. Então esse terceiro pilar é para você sempre estar se desafiando, para você poder aplicar, ter a aplicação dos métodos que você vem aprendendo, dos conhecimentos com as ferramentas, das curiosidades que você foi aprendendo, fuçando no seu RTK. Então faça uma venda lá em campo que você vai ver como que gera uma energia muito boa. E agora o quarto pilar, o quarto e último pilar, é o pilar da persistência. Continue sempre aprendendo, buscando informação. É exatamente isso que separa os homens dos meninos. A busca constante para fazer o seu RTK ser mais. Tudo isso só depende da gente. E a partir do momento que você iniciar essa construção desses pilares, é tudo muito simples. Eu estou te mostrando aqui que não tem segredo nenhum. Basta você construir uma base sólida. Todos esses pilares fizeram parte da minha jornada. E eu posso dizer que eu vou para campo com a maior segurança. Eu sei exatamente o que eu preciso fazer em campo, como utilizar, como que configura qualquer coisa lá no RTK sem depender de ninguém. Faço isso tudo sozinho, através desse conhecimento. Eu tenho certeza que você também consegue chegar lá. A partir do momento que você aplicar esses pilares, você vai ver esses benefícios surgirem aí no seu conhecimento de uma maneira tão simples que você às vezes nem vai perceber. Agora é o seguinte, a gente vai vai mexer nas ferramentas aqui de dentro, nas abas e ferramentas da coletora, só que a gente vai ir para o meu computador. E vamos tirar esse medo aí de apertar os botões e acessar as ferramentas. Vamos lá! Eu estou com o meu ServiceWare virtual aqui então, que é exatamente o mesmo que a gente trabalha dentro da coletora para poder controlar o nosso equipamento. Esse é um super software que facilita demais, tem muitas ferramentas, exatamente é nele que a gente vai estar treinando aí e capacitando você para poder dominar o seu equipamento RTK. E se você foi uma das 400 pessoas que fizeram o download do ServiceWare virtual para instalar no computador, provavelmente seu ServiceWare virtual está desconfigurado. Às vezes está até em inglês. Fica tranquilo, fica aqui comigo até no final da aula, que no final da aula a gente vai configurar ele exatamente para deixar com essa aparência aqui. Tá? Então vamos começar falando aqui, cada um tem um jeito de falar o nome da ferramenta, o nome da aba e tal, e a gente vai fazer exatamente essa definição para poder falar a mesma língua, para a gente poder se comunicar de uma maneira bem simples. Tá? Inicialmente, então, essa é a tela inicial do ServiceWare virtual, é a área de trabalho. Eu tenho mania de falar ServiceWare virtual, mas é do ServiceWare, que é exatamente o mesmo que está instalado aí na sua coletora. O que acontece? A gente tem a área de trabalho aqui, tem várias abas que a gente pode estar acessando no decorrer do nosso serviço. E a gente vai definir cada uma delas aqui nesse momento. Ó. A primeira aba que a gente tem é a aba Arquivos. Tudo relacionado à criação de obra,
otimização da obra, configuração da obra, criação de uma descrição, importação de arquivo, exportação, tudo que falar que estiver relacionado realmente ao arquivo de trabalho, ao arquivo que você criou para você poder controlar aqui no ServiceE, tudo que fala sobre obra é exatamente aqui nessa aba que você vai trabalhar. Eu quero configurar, eu quero apagar, é exatamente aqui. Quero criar uma descrição, quero acessar o arquivo bruto, é exatamente aqui. Quero acessar a lista de coordenadas, estamos aqui dentro da aba arquivos, que está relacionado exatamente a esses itens que eu acabei de falar. Depois a gente tem a segunda aba, você percebe que elas são todas na sequência. Primeiro tem a aba arquivo, que a gente cria primeiro uma obra. Depois tem a aba equipamentos, que é depois de criada a obra, a gente vem configurar o equipamento para poder configurar a base, configurar o rover, fazer a comunicação com eles e tal. E depois ir para a parte do levantamento, que é a terceira aba inclusive. Então, segunda aba aqui, equipamentos, que é onde a gente configura exatamente os equipamentos que vai ser controlado pela sua controladora, pela sua coletora. E é muito interessante você saber cada uma dessas configurações, principalmente da base e do móvel, porque aqui a gente consegue, por exemplo, configurar a frequência e o canal do seu rádio. É uma configuração mais avançada, mas eu estou te dizendo que você pode chegar lá para que você possa um dia, por exemplo, se unir com algum parceiro de trabalho que tem RTK também. Você pode configurar todos os RTKs para trabalhar com uma base e todo mundo trabalhando com a mesma frequência para poder ter um rendimento a mais, ter uma produção maior de serviço, tá entendendo? Com esse conhecimento aí das configurações aqui na parte de equipamentos, você consegue fazer exatamente isso. Tem também essa aba 9, que é uma curiosidade, que a gente pode, por exemplo, configurar a opção 9, né? Equipamentos adicionais. A gente pode, por exemplo, configurar uma trena laser para trabalhar junto com o nosso RTK. É muito interessante, porque quando você trabalha com essa trena laser, a que eu sei que funciona, que eu já fiz teste, já vi funcionando, é a da marca Leica, o modelo Disto, porque essa trena ela te dá o ângulo e a distância, que é a mesma essência da estação total. Quando te dá ângulo e distância e está conectado com um RTK, você consegue fazer coleta de pontos inacessíveis. Ou seja, você está com o equipamento parado aqui, ele está te dando o cálculo da coordenada ali em tempo real, com precisão milimétrica, correto? Aí você faz uma leitura com a trena laser num ponto que está a 150 metros, por exemplo, com um ângulo de 35 graus, um exemplo, né? Ele vai fazer exatamente esse cálculo e vai permitir que você armazene dentro do seu RTK esse ponto que você coletou a 150 metros. É muito legal isso daqui. E fora aqui também, aqui nessa opção 6, olha só, na localização a gente consegue estar trabalhando, exatamente aqui que a gente configura para o plano topográfico local. A gente normalmente trabalha com coordenadas UTMs, né? E às vezes tem obra que está com esse plano de coordenada arbitrária, coordenada aqui está com uma outra referência sem ser no norte, exatamente aqui na localização que a gente trabalha nessa configuração. Então, tudo relacionado a equipamentos é na segunda aba, tá bom? Configurado, então, criou uma obra, configurou os equipamentos, você vem para a terceira aba aqui, você vê que está na sequência, que a terceira aba é levantamentos. Aqui é todas as formas que a gente tem, todas as maneiras que existe aqui no ServiceE para se fazer um levantamento de coleta em campo com um equipamento RTK ou algum outro que esteja configurado aí com o ServiceE. Nós temos várias formas de fazer levantamento, as principais aqui é coleta de pontos convencional. E aqui dentro da coleta de pontos tem várias formas de fazer o levantamento também para te dar mais agilidade, para te dar mais confiança. Tem também a segunda opção aqui que é locação, e depois entra as partes mais avançadas, que é a implantação de linha e arco, implantar offset. O implantar offset, por exemplo, a gente pode fazer a implantação de uma rodovia. A partir de um eixo a gente consegue fazer um deslocamento de um offset para a esquerda, para colocar a borda esquerda da rodovia, a borda direita da rodovia. Depois você pode jogar uma sarjeta, uma guia, se for uma rua. Tem várias coisas que dá para fazer. A opção 6 aqui, por exemplo, é levantamento automático. Aqui muita gente conhece, mas você configura o seu RTK para fazer coleta de pontos automaticamente. Você pode configurar através de distância ou de tempo. Eu estou fazendo uma introdução e a gente, no decorrer do curso, no curso avançado, a gente vai ver isso daqui detalhadamente, item por item. Eu estou te mostrando aqui para você perder o medo, para você ter conhecimento das ferramentas aqui. E pode vir aqui acessar, ó. A opção 6, por exemplo, que eu estou te falando, ó, você configura por distância e tempo. Então tem que fazer esses testes, tem que vir aqui testar, ó, ponto inicial, descrição, tá vendo? Muito simples de usar todas as ferramentas.
Eu te digo isso porque você tem que construir aqueles pilares lá da curiosidade e o pilar do conhecimento, que você vai saber que tem o levantamento automático e vai ser curioso para mexer nessa ferramenta aqui, beleza? Depois a gente tem a aba Kogo. Aqui a aba Kogo é muito bacana porque te dá ferramentas para você resolver problemas lá em campo mesmo. São muitas ferramentas que a gente pode estar utilizando, a gente já vai ver algumas delas aqui, mas ela é muito bacana, vale muito a pena ter o conhecimento de todas elas porque resolve mesmo os problemas em campo. A gente pode, por exemplo, calcular a área lá em campo mesmo, independente do tamanho da área. Se você tiver os vértices e tal, você pode fazer a coleta de pontos e calcular a área lá em campo e passar para o proprietário, para o seu chefe, para quem precisar da informação, você passa lá na hora mesmo. Depois, a última aba, então, a gente tem aqui a configuração dos arquivos, que é a configuração da obra, configurou o equipamento, trabalhou lá em campo, fez o levantamento, fez a coleta de pontos. Deu algum probleminha, tem a aba Kogo para resolver, tá? Depois tem a área do mapa, também a gente já vai falar dela, mas a área do mapa também é uma opção que resolve muito problema em campo. Depois da aba Kogo, então, nós temos aqui a aba de vias ou a aba de estradas, que aqui a gente pode criar uma obra, um projeto de estradas exatamente do zero. A partir de um levantamento planimétrico cadastral, você consegue criar um eixo, criar um perfil. Exatamente aqui, ó. Aqui é o perfil, editar rasante, tá vendo? Aqui é o eixo, por onde vai passar esse eixo dessa rodovia. Depois você edita o perfil para poder gerar um grade. E isso, o mais legal é que você não precisa ter um conhecimento 100% técnico de criação de obras, de estradas. Você, com conhecimento aqui do SurfSe, você vai ver que o passo a passo é muito simples e a gente consegue sim criar uma obra sem ter um conhecimento 100%. Por mais que você trabalhe só com georreferenciamento, nunca viu uma obra, você consegue executar um projeto de estrada aqui dentro de uma maneira bem simples. Ó, desenvolver o eixo aqui na primeira opção, a terceira opção, editar rasante, ó, parece que é complicado, mas não é. Tem que fuçar aqui e eu te dou exatamente o passo a passo para poder gerar um perfil, depois gerar um grade, que o grade é exatamente a cota por onde vai passar esse projeto. Depois a gente edita também, cria uma seção tipo. A seção tipo é exatamente o padrão de como vai ser essa rodovia. Se ela tem caimento duplo, se ela tem acostamento, se ela tem sarjeta, se ela tem guia, etc. Feito tudo isso, todo o projeto a gente consegue fazer a implantação dessa via lá em campo mesmo. Muito legal. Bom, depois disso tudo, olha só, tem a parte de cima aqui, ó. Nós temos esse primeiro item, que é o capacetinho. Esse capacetinho permite que a gente tenha acesso rápido, é um acesso rápido assim, das ferramentas que existe aqui dentro do SurfSe. É uma tecla de atalho, digamos assim. Temos aqui, a gente pode acessar a opção pontos, que a opção pontos é a mesma daqui da aba arquivo. Ó, a opção 3 pontos é exatamente a mesma que está aqui, tá vendo? A gente tem também a opção do ajuda. Se você está com a sua coletora aí, clica no ajuda, provavelmente vai estar escrito ajuda indisponível. Só que eu desenvolvi um monte de item, um monte de guia prático para você inserir dentro da sua coletora, para você tirar a sua dúvida que você tiver lá em campo. Isso daqui é um bônus para quem é aluno do domínio SurfSe, o curso avançado do RTK. Olha só, se tiver alguma dúvida, dá para instalar aqui. Quem está assistindo essa semana do RTK, amanhã também eu vou dar um bônus exatamente desses itens aqui do guia prático para você inserir dentro da sua coletora real. Se você tiver em dúvida lá, poxa vida, como é que cria uma obra? Você vem aqui no guia prático, ó, configurando uma obra, clica aqui, eu fiz bem detalhado, com bastante imagem, para ficar bem simples mesmo, passo a passo, ó, com uma imagem que você consegue fazer lá em campo sem precisar ligar para ninguém, sem precisar depender de ninguém. E o mais legal é que esse ajuda, você tem acesso a ele em todos os momentos. Se você estiver executando, por exemplo, está executando um levantamento aqui, esqueci como é que cria uma descrição. Vem aqui no capacetinho, clica em ajuda, tem aqui, ó, descrições. Tá vendo? Clicou aqui em descrições, você pode fechar aqui, descobriu como é que faz as descrições e você vem aqui e trabalha de novo. Então todas as ferramentas que você tá dentro, ó, tô aqui dentro do transformar, tô com dúvida de como que funciona transformar. Clica aqui, vem em ajuda e seleciona a opção transformar aqui. Então você tem acesso de todas as maneiras, tá? Depois tem a parte mais especial do software, na minha opinião, que é o mapa do SurfSe, que eu falo até brinco que é o AutoCAD do SurfSe, porque aqui a gente tem todas as ferramentas de desenho que tem no AutoCAD. As principais ferramentas, né, vamos dizer assim, tem aqui dentro desse globinho. E é exatamente aqui que a gente vai se aprofundar na terceira aula. A gente vai conhecer várias ferramentas de desenho para poder exportar o desenho exatamente pronto, para você poder fazer a entrega ou fazer alguns ajustes mínimos lá no AutoCAD ou em algum software que você quiser. Mas aqui
a gente consegue fazer um desenho, consegue criar curva de nível a partir do levantamento, consegue fazer cálculo de terraplanagem, a gente consegue fazer muita coisa aqui. Só essa área do mapa aqui é um módulo muito grande. A gente vê detalhadamente cada uma dessas ferramentas, para que serve cada uma delas, exatamente como que configura da maneira correta, como que exporta o DWG da maneira correta. Isso a gente vai ver amanhã, na terceira aula, que é na sexta-feira também, tá? A gente vai ver muita coisa bacana aqui na sexta-feira. Eu vou fechar aqui. A gente conseguiu conhecer aqui então, ó, a primeira aba, que é a aba arquivo, tudo relacionado a arquivo, trabalho exatamente aqui, tudo relacionado a equipamentos, é na segunda aba aqui, equipamentos, tudo relacionado a levantamento, é na terceira aba aqui de levantamento. Falou em solução de problema, você tem duas opções, ou a aba Kobo ou a área do mapa, que dependendo de como que é o problema, o que você precisa fazer. Tem que jogar um offset, você pode projetar um offset a partir daqui ou a partir da área do mapa. Eu quero fazer uma interseção, tem uma interseção aqui, tá vendo? Quero calcular o meu projeto todo, tem a parte de transformar, e temos a aba então, por último, a aba vias aqui, que é onde a gente cria um projeto exatamente do zero, de estrada, de rua, qualquer coisa, e tem a área do mapa também, que é o nosso AutoCAD aí do SurfSet. Explicando aqui os acessos das abas, das ferramentas, fica muito mais claro de como que funciona, né? E você percebe que a gente está se aprofundando, se introduzindo cada vez mais no software. Na primeira aula, te mostrei algumas ferramentas que resolvem, até onde a gente consegue chegar, uma delas, né? E agora eu estou te mostrando exatamente como que é o segmento, como que funciona a sequência aqui do domínio do RTK. Tem as abas exatamente, cada uma dessas abas tem muitas funções aqui dentro para você aprender. E você percebe que ainda dentro dessas funções, por exemplo, estamos na aba Kobo, temos a primeira opção aqui, introduzir coordenada. Aqui tem uma janela para você poder inserir coordenadas e tal. Depois a gente tem ainda vários botões, por exemplo, botão utilidades. Aqui tem uma outra janela que já faz uma outra função diferente. Então você percebe o tanto de coisa. Esses são os outros 90% que a gente precisa dominar. E exatamente isso que eu quero te mostrar. Você tem os pilares que você tem que construir aí. O pilar do conhecimento das ferramentas, o pilar da curiosidade para você vir aqui fuçar, o pilar do desafio para você se desafiar em campo e trabalhar, usar essas ferramentas, e o pilar da persistência para você continuar sempre aprendendo. E muita gente está me perguntando: e agora, Rafael, como que eu faço para conhecer o método por completo do domínio do RTK? Como que eu faço para sair do básico? O fato é que eu tenho sim uma solução completa, que é o Domínio SurfSet, o curso avançado do RTK, um treinamento 100% online, que eu te ensino exatamente o passo a passo de todas as ferramentas que existem aqui dentro, todas as ferramentas, todas as configurações, tudo que você imaginar. São 7 módulos de muita coisa. Só que você tem que entender que o nosso tempo é limitado, que eu procurei passar o máximo de informação aqui para você, o máximo de conteúdo, de valor, e eu vou falar mais sobre essa oferta mais para frente. Por enquanto eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo, falando o que você achou dessa aula, que eu vou ler todos os comentários, eu prometo que eu vou responder todo mundo. E na próxima aula, na próxima sexta-feira, é a aula mais importante, na minha opinião, que é a aula 3, que a gente vai aprender a se aprofundar em cada uma dessas ferramentas. A gente teve a aula 1, tivemos a aula 2, hoje estamos se aprofundando cada vez mais. Na terceira aula você vai ver que a gente vai cair de cabeça nas ferramentas aqui da área do mapa. Para a gente poder fazer os desenhos e exportar para a DWG de uma maneira bem completa mesmo. Tudo isso exatamente no método que eu desenvolvi para dominar o RTK. Você vai ver que muitas portas se abrem a partir do momento que você começa a aprender as ferramentas que resolve. Você vai ver sexta-feira que tem muito detalhezinho que você vai falar: poxa vida, como é que eu não aprendi isso antes? Então a gente se vê na próxima sexta-feira. Um abraço. Olá, eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouco da importância que teve o curso que eu fiz do SurfSet com o Rafael. Me ajudou bastante porque muitos trabalhos exigem algumas soluções imediatas lá no campo, ou então que a gente volte para o escritório, calcule e no dia seguinte retorne ao local para terminar um serviço, ou seja, um retrabalho. Esse retrabalho tem um custo de uma diária e custo da mobilização. E muitas coisas a gente consegue resolver no campo sem a necessidade de ter ali um notebook para calcular, para redesenhar algumas coisas, alguns trabalhos, tá? Eu recomendo esse curso porque, assim como ele foi muito útil para mim, eu tenho certeza que será para todos vocês. Porque nós compramos um equipamento relativamente caro
e acabamos utilizando muito pouco o potencial que esse equipamento pode nos proporcionar. O Surface E é uma ferramenta bastante ampla e nós não conhecemos quase nada do Surface E. Vale a pena realmente, eu recomendo, ok? Abraço! E para quem quer configurar aqui o Surface E virtual, fica aqui comigo que a gente vai fazer isso aqui agora. Quando você instala ele a primeira vez, ele vem exatamente assim, mas é muito simples de configurar, você vai ver. Agora que você tem o conhecimento das abas, você vai perceber que é muito simples mesmo. Vou colocar aqui, ó, Continue Last Job, que é a mesma coisa que continuar o trabalho anterior. Primeira coisa que a gente vai fazer é alterar a escala dele e o tamanho. Você vê que ele está pequenininho, aí você tem que ter consciência do tamanho do seu monitor. No meu monitor aqui, ó, eu consigo colocar um pouquinho maior, como você viu nos vídeos. E para fazer isso, é só clicar no capacetinho aqui na tela de atalho, né? No botão de atalho aí do Surface E. Você vai utilizar aqui essa opção Scale App. Clicou aqui, você vai selecionar exatamente o tamanho da escala que você quer dar para o seu Surface E virtual. Primeiro, testa com 2 vezes de tamanho, depois você testa com 3 vezes. Eu sei que no meu monitor eu consigo utilizar 3 vezes. Às vezes o seu monitor é um pouco menor e não cabe. Testa com 2, depois você muda para 3, tá legal? Essa é a dica. Aí você vai vir aqui na segunda opção e vai colocar aqui, ó, Portrait, que é a orientação do software, que ele está meio de lado aqui, desse jeito que está instalado, você vai ver que ele vai ficar do tamanho normal. Vou clicar no verde, quando a gente clica no verde, ele fala para você reiniciar o Surface E para atualizar as novas configurações. Eu vou dar um OK, a gente podia continuar as configurações aqui, mas eu vou sair e voltar para você ver o que vai acontecer. Ó. Vou dar Exit aqui, na mesma aba File, tá vendo? Vou dar Yes. E vou abrir de novo aqui o Surface E. Você vai ver que já mudou, ó. Já mudou bastante coisa, só que está em inglês ainda e os ícones aqui não estão interativos, existem abas. Se a sua coletora estiver assim, você também vai conseguir alterar o que a gente vai fazer agora, que a gente vai colocar aqueles íconezinhos interativos que fica aqui, ó. Inclusive, esses mesmos ícones, a gente consegue ver eles aqui, ó, em Survey, Story Point, tá vendo? Ele fica desse jeito. E para a gente alterar, para ficar mais bonitinho, é só você vir aqui na aba Equipa, você vem na quinta opção aqui, ó, Configure, e você vai procurar a opção de Use Graphic Icons, que é a mesma coisa que usar botões gráficos, telas gráficas, que quando a gente traduzir vai ficar desse jeito. Eu vou clicar aqui, então vou clicar no verde. E agora já vou aproveitar e mudar a linguagem dele para português. Clicou aqui em Zero About Surface E, que é exatamente aqui também que a gente vê a versão do software. Se você tiver na coletora, se tiver curiosidade de saber a versão do seu software, acesse ele aqui. E aqui as informações do registro do Surface E. Eu sempre aconselho você entrar nos registros do seu Surface E e tirar foto dos seus números lá, do seu serial, do número de série do seu Surface E. Porque se por acaso Deus o livre acontecer de dar problema na sua coletora, você perde o registro do Surface E. E uma atualização hoje em dia do Surface E, uma instalação custa R$3.000 mais ou menos. Então tira aí a imagem, tira a foto, faz um backup que se der algum problema você consegue reinstalar tranquilamente. Então para atualizar a linguagem é só clicar aqui nesse botão Change Language. Clica na setinha para baixo aqui e localiza aí português do Brasil, porque tem português de Portugal. É semelhante, mas tem um pouco de diferença. Então, português do Brasil, você vai selecionar a opção 7 aqui, que é para setar a configuração. Vou voltar aqui, ele fala de novo, por favor, reinicie o Surface E para surgir o efeito aí da alteração. Ok, vou clicar na setinha aqui para voltar, vou vir aqui em File e vou dar um Exit nele, ó, opção 0. E vou voltar aqui e você vai perceber que já alterou, olha só, já está do jeito que a gente queria exatamente. Se a gente voltar aqui, ó, na aba Equipamentos, então Configuração, aquela opção que a gente ativou, ó, é usar teclas gráficas no modo Levant, tá traduzida, exatamente essa que permite que fica com esses ícones mais interativos. Olha na área de levantamento, olha aqui na área de trabalho, beleza? Então é isso e a gente se vê na próxima sexta-feira para a terceira aula dessa série da Semana da RTK. Um abração!